Bom, eu me chamo Daniel Fernandes, né? Eu sou perito contábil, atuo também como consultor e como auditor também. Minha formação básica é em ciências contábeis, mas com pós-graduações em auditoria, em perícia, em docência do ensino superior. E eu terminei, né, o curso mesmo, na verdade, o mestrado, só que eu estou desenvolvendo a tese ainda em administração e marketing internacional. Essas são as minhas formações. Bom, a perícia ela tem uma abrangência gigante, né? Quando a gente fala assim, perícia contábil, você ainda ramifica isso aí em pelo menos umas 10 áreas diferentes, no mínimo, porque nós estamos falando de perícia trabalhista, perícia tributária, perícia em financiamento bancário, perícia atuarial, perícia em prestação de contas, perícia em solução de sociedades, em apuração de haveres, e aí vai, nossa, quantas áreas diferentes. E cada uma dessas, na verdade, ela ainda se distribui em sub-áreas, né? Quando você fala em perícia bancária, você está falando tanto em financiamentos, por exemplo, quanto em empréstimos, quanto cartão de crédito, financiamento imobiliário, e aí você já distribui isso em três tipos de perícia completamente diferentes. Então é muito, muito, muito amplo mesmo a área. Então, quando você fala assim, poxa, perícia contábil, é difícil você definir como uma coisa só, de tantas sub-áreas que existem e de tantas formas diferentes como isso acontece. Na minha opinião, é a área mais nobre de todas que existe, porque é a mais difícil de todas elas, né? As pessoas confundem muito perícia com auditoria e acham muitas vezes que são muito parecidas. Eu conheço vários colegas, por exemplo, que são peritos e também são auditores. Eu conheço muitos auditores que tentaram ser peritos e não conseguem. São coisas muito diferentes. A auditoria ela é uma amostra de uma parte, de um todo, onde você analisa e verifica a eficiência, a eficácia ou a correção ou incorreção de alguma coisa. E quando nós estamos falando de perícia, você tem que ser 100% assertivo em relação àquilo ali. Então, num processo judicial, você não trabalha com amostragem, você não trabalha com parte de uma informação. Você tem que analisar a informação como um todo e 100% dela você tem que apurar e você tem que dizer de forma assertiva se sim ou se não determinadas coisas e com todos os fundamentos do que é aquilo ali. Então o desafio é muito grande. Primeiro que nós estamos indo para uma área que se assemelha ao direito, então o nosso ambiente é um ambiente muito jurídico, né? Você participa de audiências, você vê petições, você manuseia processos, você tem que ter conhecimento inclusive de sistemas do tribunal. Hoje em dia quase todos os processos são eletrônicos, então o portal que você usa para você postar o seu laudo pericial, fazer uma petição, é exatamente o mesmo que os advogados fazem. Então, acaba que o nível de conhecimento de coisas que vão além do que a gente está habituado, né? Administradores, ou economistas, ou contadores, você adentra muito numa área jurídica. E tem que ter um conhecimento jurídico básico, mínimo, né? Uma capacidade de interpretação de texto muito boa, uma capacidade de compreensão, uma capacidade de escrita muito forte, né? As pessoas enxergam muito perícia como muito cálculo, como muito número e enxergam mais a matemática. E é muito menos a matemática e talvez seja muito mais a língua portuguesa. Porque o cálculo em si todos nós já sabemos fazer. Perito contábil, administrador ou economista, ele sabe fazer os cálculos. Se você determinar para mim o que precisa ser feito, você vai basicamente usar 4, 5 operações fundamentais da matemática, não muito mais do que isso, provavelmente. E a questão é você interpretar o que você precisa fazer, criar uma metodologia para aquilo ali e desenvolver os cálculos que chegam a um determinado número, né? Qual a mais importante? Bom, as normas brasileiras de contabilidade elas já até definem de uma forma muito clara o seguinte: a linguagem do perito ela tem que ser clara, direta e concisa. No entanto, existem laudos periciais que são tão complexos que é impossível que você consiga fazer isso, porque a sua resposta final, o que você vai determinar 100% ao fim de todas essas coisas, ela é de fato direta, concisa, né, objetiva. Só que para eu conseguir demonstrar como eu chego àquilo ali, eu tenho que ir uma série de elementos anteriores ou cálculos anteriores que eu faço. Eu recentemente estou fazendo uma liquidação de sentença que um juiz determinou para que eu fizesse uma apuração de um cálculo de um contrato de financiamento imobiliário. E a única coisa que ele pediu ele foi claro na sentença. Não estamos numa perícia em fase de instrução, já é liquidação de sentença, ou seja, o processo já acabou. E ele só falou assim: olha, eu quero saber só o quanto. E a sentença simplesmente determinou uma coisa muito simples: falou assim: olha, que o perito faça a apuração, em vez do sistema de capitalização composta, para um sistema de capitalização simples, e apure eventuais créditos em favor do mutuário. Bom, é isso que ele pediu.
Quando você lê aquilo ali, uma frase dessa, fala assim, muito simples de fazer, muito fácil. Na verdade, o que está por trás disso para chegar nessa situação, você tem que mostrar o financiamento feito de forma capitalizada, de forma não capitalizada, apurar as diferenças, corrigir para a data de hoje, inserir juros e multa, verificar a questão, neste caso existia, né, amortizações negativas, que é quando a pessoa paga juros maiores do que ela tem a amortizar. Então, assim, o que tem por trás de chegar à apuração final é um mundo de informações e você não tem como fazer isso de uma forma tão direta e tão concisa. Agora, a conclusão, aí sim, quando você fala assim, olha, tudo isso aqui eu desenvolvi para chegar a essa informação e essa informação é assim, foi trabalhada dessa forma, esse número significa isso, portanto, concluo uma determinada situação. Então, esse ponto é importante. Nem de mais nem de menos. Sempre a gente diz uma coisa, as pessoas confundem às vezes. Ser simples não quer dizer ser simplista, até porque é impossível ser simplista em casos periciais. Então, assim, eu tenho que usar uma linguagem que as pessoas consigam compreender. O juiz, por mais que ele te nomeie, por mais que seja um juiz, ele não entende informação contábil, ele não conhece o jargão que a gente utiliza para um contador, para um administrador. Se você usa uma expressão como, sei lá, um passivo a descoberto, ele sabe muito bem o que é aquilo ali. Se você começa a encher o laudo pericial com termos técnicos que são confortáveis para mim, mas não são para os advogados nem para o juiz, no final das contas ninguém entende o seu lado. Então, assim, por isso a linguagem tem que ser direta, concisa, clara, sem excesso de linguagens técnicas, sem excesso de informações que sejam de difícil compreensão. Seja claro na exposição, conciso naquilo que é possível, mas o principal, seja direto, informe e conclua de forma direta aquilo que você precisa trazer de informação no laudo pericial. E nunca fazer. Nunca é um perito tomar partido. Uma das primeiras coisas que a gente aprende em perícia, e quando você vai entrar na área pericial, é dizer o seguinte, olha, perito não pode ter convicção, ou a gente costuma dizer o seguinte, se apaixonar por uma das partes ou pelo processo como um todo. O perito ele tem que ter uma visão absolutamente imparcial. A função do perito, a visão do perito, ele tem que ser muito parecida com a do juiz. Ele tem que falar assim, olha, se eu gosto de A ou B, se eu deixo de gostar ou não, se eu conheço ou não conheço, conhecer ou não conhecer, ou gostar ou não gostar, na verdade nem poderia porque ele estaria impedido. Mas vamos colocar o seguinte, você não pode ter preconceitos e pré-julgamentos. Você tem que entender o seguinte, olha, o meu trabalho aqui é conseguir, com as informações que existem no processo, ou outras que eu vou buscar fora do processo, conseguir chegar a uma conclusão técnica sobre alguma coisa e trazer aqui a minha conclusão sobre esse processo. O que acontece que é muito comum? Naturalmente a gente é ser humano, e o ser humano ele não consegue ser absolutamente desprovido disso. Eu, nesse final de semana, estava comentando com esses alunos que eu fui dar uma pós-graduação com eles. Eu tive um caso, um dos, né? Casos que eu fiz, e quando você lê a capa do processo tem o nome das partes, né? E era uma empresa contra uma companhia telefônica. E é engraçado como assim, a gente só de falar, naturalmente a gente já pensa assim, é claro que a companhia telefônica está errada. É natural, se você for pensar assim, ó, qualquer processo que exista, você nunca lê uma linha do processo, mas se for contra uma companhia aérea, se for contra um banco, se for contra uma companhia telefônica, eu acho que pela raiva que a gente passa no 0800, que a gente liga, naturalmente pelos maus atendimentos, a gente já pré-julga que faz isso aqui está errado, isso aqui está certo, né? E a gente tem que abstrair essa situação. Então, naturalmente, eu já experiente com essa situação, eu falo assim, nossa, lá vem, né? Mas, naturalmente, é só uma reação natural no primeiro momento. Quando você vai trabalhar, você fala, não, pera, para. Aí você separa todas essas situações e fala, vamos trabalhar com o que tinha de informação. E, curiosamente, nesse caso que eu te comentei, eu naturalmente, como qualquer pessoa reagiria, num primeiro momento, a reação natural de pensar assim, bom, vamos ver o que esses caras fizeram de errado, e quanto que dá isso aí. No final das contas, não era. Quem tinha razão era a companhia telefônica, não era a empresa. Então, assim, são coisas que você fala assim, sabe, a primeira coisa é você aprender a se desprender dessas situações e entender assim, olha, eu sou imparcial nessa situação aqui, eu não estou pendendo nem para um lado nem para o outro, eu sou totalmente independente, eu tenho que ser, eu não posso colocar minhas opiniões pessoais no processo, eu tenho que constatar fatos, é isso que o perito faz. Ele nunca pré-julga uma coisa, a única pessoa que pode julgar no processo é o juiz. Então eu não posso achar nada. O perito ele tem certeza absoluta de tudo aquilo que ele fala, então eu não posso dizer assim, dada toda a situação, o histórico, né, que a empresa nessa situação, então eu acho que o perito jamais pode colocar uma situação dessa. Agora, eu posso constatar, eu tenho várias informações, vários processos, documentos que estão nos autos ou estão fora dos autos, e aí, baseado nisso,
eu concluo ou respondo que sim ou que não, num determinado quesito. Então, ou seja, o perito ele não tem uma opinião pessoal que ele coloca no processo, nunca, jamais. E por mais que a gente tenha essa primeira reação natural, é muito importante você se desprender dela. E uma outra ponto também, já pegando até uma linha em relação a isso, de entender que eu tenho que ter esse desprendimento e tenho que entender que eu não estou ali para julgar o processo. É natural. Os peritos iniciantes eles têm uma ânsia tão grande de ajudar, isso é positivo esse pensamento. A gente tem uma ânsia tão grande de querer ajudar, de trazer uma informação, né, que seja relevante para o processo, que às vezes você tem uma ânsia de querer dizer o que está certo ou está errado. E você não está ali para dizer se está certo ou errado, principalmente em questões que envolvem legalidade. Existe um caso clássico, né, de alguns quesitos, que são as perguntas que o perito tem que responder, que advogados às vezes propositalmente colocam um quesito ali, o assistente técnico das partes colocam lá propositalmente um quesito, pedindo para o perito esclarecer sobre a legalidade de uma determinada coisa. Isso é uma armadilha, nossa, perigosíssima de você cair, porque você não está ali para dizer sobre legalidade. Nós não podemos trazer isso. A única pessoa que pode julgar ou não sobre isso é o juiz. Né? Então, assim, a nossa situação é trazer a concluir determinadas situações baseado em documentos, em fatos, em informações, e aí sim eu consigo finalizar o processo, mas jamais eu entrar nessa armadilha de, às vezes, ou olhar com mais simpatia para uma determinada parte, ou de repente colocar uma opinião baseada nas minhas convicções pessoais e não em documentos ou fatos, ou mesmo informação que eu construa, mas tem que ser construída dentro de uma metodologia válida e tudo, a gente não cai nesse erro porque ele é muito perigoso, muito perigoso. No início da minha carreira, eu como perito, eu me apaixonei por perícia e eu falei, olha, é isso que eu quero fazer, essa área eu quero atuar. Embora eu já estou em outras coisas também, mas eu me preocupava muito com isso e queria muito começar. E o mercado era e continua sendo bastante fechado, né? É um mercado difícil de você entrar. Hoje você tem muito mais informação, você tem hoje muito curso, você tem associações de peritos para você conhecer pessoas e tudo, mas na época, e isso não faz tanto tempo assim, tá? Estou dizendo isso para vocês, um universo de 10 anos atrás, vai. Você não tinha quase informação, você não tinha com quem conversar, as pessoas não se conheciam e eu, como qualquer pessoa, falei, olha, eu precisava pegar uma experiência, né? Começar a entender com alguém como é que isso funciona. E aí eu me prontifiquei a procurar emprego, eu já estava, né, a trabalhar para alguém mesmo que em termos de parceria. Eu já tinha formação, já tinha até pós-graduação na verdade, e aí eu fui procurar e não me deram oportunidades. Eu procurei com vários peritos, né, procurava, enfim, pessoas que conheciam, em prédios aqui em Brasília que tem os maiores escritórios, enfim, tudo. E conversei com vários e não tive sucesso nessa tentativa. Aí eu mudei de estratégia, falei, bom, eu não vou procurar, de repente, ganhar um valor, né, mais significativo. Eu vou trabalhar, me prontificar, mesmo formado, pós-graduado, já com experiência na área contábil como um todo, nem tanto em perícia, para trabalhar como estagiário. Falei, não, prontifico trabalhar de estagiário, não tem problema nenhum. E mesmo assim também não tive. Então isso foi até por uma questão de risco para o empregador. E aí não deu certo, né, nas minhas tentativas. Aí na terceira situação eu falei, não, mais do que isso, então eu vou tentar uma outra coisa. Eu tentei me prontificar a trabalhar de graça para as pessoas, para tentar aprender e conseguir uma oportunidade. E aí também não deu certo, não funcionou muito bem. Depois eu tentei pagar para uma pessoa, para deixar eu trabalhar para ele. Parece estranho isso. Eu falei, não, você não está entendendo errado. Eu realmente quero te pagar para você deixar eu trabalhar para você. Para eu poder aprender alguma coisa. Eu quero entrar nesse mercado, eu quero saber como é que isso funciona e tudo. E ainda assim as coisas não deram muito certo e tudo. E o fato é que assim, eu falei, olha, não adianta, eu vou ter que começar. Então esquece, não vou ter com quem contar em relação a isso. E vou ter que aprender de alguma forma com alguém que vai ter que me ensinar, às vezes algum professor, num curso, eu tiro uma dúvida aqui com um colega ou outro mais experiente, mas enfim, é assim que as coisas vão funcionar. E nessas tentativas como um todo, eu recebi o primeiro processo, a minha primeira nomeação, depois de anos, eu passei uns 3 anos estudando, fazendo curso de tudo que vocês possam imaginar, de Excel, de finanças, tudo que é relacionado à perícia, a números, a apurações, auditorias, etc. eu fiz. E aí surgiu a primeira nomeação para mim. E eu recorri a um colega que prometeu me ajudar, um ex-professor de uma pós-graduação, que prometeu, mas não cumpriu, então ele não me encontrava, não me dava feedback, enfim, tudo. E aí eu falei, bom, eu tenho prazo, eu tenho 30 dias para entregar o laudo pericial,
E eu, depois de uns 10 dias tentando marcar, e marcava, desmarcava, enfim, tudo, eu falei, olha, eu vou desistir, e tudo, vamos seguir. Eu cheguei à seguinte conclusão para mim mesmo, pensando, eu falei, olha, eu posso não ser mais inteligente que os outros, mas mais burro também eu não devo ser. Então, assim, lá no início, quando perícia começou, talvez aqui no Brasil, lá em 1900 e alguma coisa, 1930, 1910, alguém iniciou isso. E alguém iniciou isso sem ninguém para ensinar. Então, assim, tudo na vida tem que ter alguém que para poder dar um início em uma determinada coisa. Eu posso não ser mais inteligente que ninguém, mas posso também, certeza que eu não sou mais burro do que ninguém. E aí eu resolvi acreditar na minha capacidade, no quanto eu já tinha estudado, no quanto eu tenho me dedicado. Eu falei, olha, minha vida inteira sempre foi de superação. Em todas as áreas de contabilidade, em tudo que eu iniciei, tudo. Eu falei, isso vai ser mais um desafio, eu vou superar isso. E assim foi, preparando assim, dias e dias, informações, dados, enfim, tudo. E consegui fazer meu primeiro laudo pericial, entreguei, enfim, tudo, o processo foi até o final e deu tudo certo. E dali para frente, cada novo processo era um desafio, era uma dificuldade muito grande, de coisas que hoje eu vejo, assim, alunos que me procuram, colegas que me procuram, que são novatos, que são dúvidas simples que eu também tinha, mas que quando a pessoa senta comigo, em 30 segundos, em um minuto, eu consigo esclarecer para ele, eu dou um direcionamento. E que na minha época eu passava dias pesquisando para encontrar uma informação. Há 7 anos atrás, você passava dias no Google pesquisando informações sobre perícia para você encontrar uma ou outra informação. Você não tinha a quantidade de livros que você tem hoje, você não tinha a quantidade de material que a gente tem hoje, nem cursos específicos como existe hoje. Isso faz 7 anos atrás, vamos colocar, né? Não é uma coisa tão, estou dizendo há 20, 30 anos atrás, muito recente agora e tudo. Então, assim, o grande desafio, eu acho que você começar, você ter as primeiras oportunidades e ter alguém que te apoie no início para poder tirar dúvidas, porque a responsabilidade é muito grande, a consequência do erro é muito forte, né? O perito ele responde civil e criminalmente pelas informações prestadas no laudo pericial, seja por dolo ou seja por culpa. Então, ou seja, com intenção de errar ou sem intenção de errar, a consequência do teu erro, dependendo do que acontecer, você vai responder por isso aí, seja intencional ou não intencional ainda, né? Eu acho que isso é a maior dificuldade de todas, é o início. Depois você vai acaba entrando, entendendo como é que isso funciona cada vez mais e vai se tornando cada vez um pouco mais confortável em algumas situações. Vantagens e desvantagens. Vantagens. É um trabalho que, ao contrário do que muita gente fala, não tende a acabar ou diminuir, pelo contrário. Né? A justiça, por exemplo, mudou agora, de certa forma, para alguns processos. Né? Você tinha que iniciar um processo, e você pedia uma série de informações, o outro advogado se defendia, juiz ia lá e deferia que tivesse perícia para apurar uma determinada coisa. Hoje é possível e eles querem o contrário. Olha, ao você pedir, você já tem que demonstrar o que você quer naquela situação ali. E quando você já tem que demonstrar e você pede, essa é a hora que o perito trabalha de forma prévia. O advogado contratando o perito para ele fazer um parecer que apure aquelas informações e que ele possa dar entrada no processo. E se as informações já forem suficientes para o juiz tomar a decisão, às vezes não precisa nem ter o perito nomeado pelo juiz. Então a forma de trabalho mudou. Então muitas oportunidades estão surgindo, vão surgir cada vez mais, porque você está entrando numa situação que diz assim, olha, não é repetitivo, não é rotineiro como nós falamos, precisa de alguém para solucionar o problema. Tem processos que duram 20 anos, e às vezes está 20 anos sendo discutido, e só na hora que nomear a perícia, que a perícia resolve a situação como um todo. Então, por esse lado, pensando em perspectivas futuras do que é o trabalho pericial, o que ele vai fazer, essa eu vejo uma grande vantagem. Desvantagem, de certa forma, é o prazo, às vezes, de recebimento. Né? Para quem está iniciando a vida, você fala assim, olha, você apenas perito, é muito difícil porque você tem poucos processos, você faz um processo, ele demora, às vezes, a receber, às vezes você recebe no horário 6 meses depois, 8 meses, 1 ano, às vezes, depois. Então, até que você tenha muitos processos, para ao mesmo tempo que você está trabalhando em alguns, você está recebendo outros que você já tinha feito tempos atrás, essa disparidade é muito grande de tempo. Então, para quem tem que manter uma estrutura, para quem tem um escritório, para quem tem que contratar pessoas e que tem uma empresa mesmo em relação a isso, é difícil até você chegar a esse patamar. Então, essa é uma das grandes dificuldades. E aí faz com que muitas pessoas pensem assim, a perícia é um trabalho que você faz à parte, um freelance. E não é, porque você tem que ser profissional, você tem que ser diretamente ligado com aquilo ali, tempo de dedicação, de estudo, de elaborar os laudos, de participar de audiência, de ir a tribunais, fazer petições, enfim, tudo. Então esse gap entre o momento que você consegue assim, olha, essa é a área que eu entrei, é isso que eu vou fazer, e ter os recebimentos necessários, né, os honorários necessários em tempo para que você consiga falar assim, não, eu trabalho diretamente só com perícia, é uma coisa difícil. Eu acho que esse são as grandes dificuldades.
Sim. Existe um cadastro dos tribunais, que é obrigatório, né? E o Cadastro Nacional de Peritos, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, hoje você não basta ser formado em ciências contábeis, você tem que participar do Cadastro Nacional de Peritos, que já existiu de auditores e agora existe o de peritos também. Então, quando você entra nesse cadastro, você tem um cadastro no Conselho Federal e você é cadastrado na Justiça, que é um outro cadastro diferente em cada tribunal. E aí os juízes, quando vão escolher, eles olham lá, enfim, no sistema deles, olha, quem tem especialidade nessa área, enfim, tudo, e aí determinam o perito que precisa trabalhar. É claro que assim, por mais que tenha isso, é natural que o juiz ele fala assim, olha, eu confio nesse perito aqui e nomeio esse perito. Quando eu digo preferências, é porque ele fala assim, olha, eu já conheço o trabalho dessa pessoa, eu sei como ela trabalha, então provavelmente ele tende a nomear aquelas pessoas ali. Não é uma coisa direcionada, não estou dizendo que seja assim, olha, eu só nomeio esses, é um clube de interesse, é meu amigo, e nada disso. Mas o juiz, ele sabe quando ele está julgando uma causa importante ou uma causa determinada de um determinado assunto, ele fala assim, olha, eu tenho aqui à disposição todos os peritos que sempre estão cadastrados no tribunal. Esses todos aqui eu já conheço, já trabalharam várias vezes, já fizeram lá vários laudos para mim. Esse eu sei que não vai ter nenhum tipo de problema, então ele nomeia um ou outro, tudo. E é normal que tenha isso. Você, do mesmo jeito que no início você não é conhecido, depois você passa a ser, ele passa a confiar mais no seu trabalho, ele te nomeia mais, essa nomeação é livre pelos juízes, embora no sistema, assim, todos tenham as mesmas oportunidades, mas ele tem lá, enfim, pessoas que ele conhece e ele acaba nomeando. E muitas vezes é nomeado por um juiz que você nunca foi nomeado na vida, simplesmente porque ele olhou no cadastro, esse cara tem aqui as credenciais, tem pós-graduação nisso, naquilo, tal, tem um currículo interessante, vou nomear essa pessoa aqui e tudo, e aí vai. E às vezes, assim, claro, se você faz um bom trabalho, naturalmente ele vai te nomear mais vezes. Se você não faz, provavelmente não irá. Natural, como qualquer outra situação. A gente sempre fala o seguinte, olha, o seu cliente é o juiz. Então, assim, agrade, consiga trazer um trabalho que seja suficiente para conseguir ajudá-lo na sua tomada de decisão, né? Esse é o trabalho do perito mesmo. Porque antigamente você não tinha um cadastro tão aberto, você não tinha um cadastro eletrônico, enfim, tudo. Então a coisa era muito de você se apresentar, de você mostrar um currículo, enfim, tudo. E o network, né? Que sempre foi importante e continua sendo. Então, nessa época, era muito assim, poxa, sempre nomeio aqueles peritos ali, conheço aquelas pessoas. Hoje, existe um conforto, né, do juiz, ele fala assim, olha, eu preciso de um perito para fazer esse processo. O sistema tem lá uma lista enorme ali de pessoas e tudo. Então, hoje, as ferramentas à disposição são maiores, a forma de exposição da gente é muito maior, né? Hoje você trabalha, você tem, imagina, vai 15 anos atrás, você não tinha LinkedIn, você não tinha Instagram, você não tinha Facebook, você não tinha um canal no YouTube, e olha que são ferramentas de redes sociais, mas elas expõem o seu trabalho, o que você faz, o que você conhece. Então tudo isso ajuda demais a você, assim, olha, deixa eu mostrar quais são as minhas habilidades e a minha capacidade. Alguém uma hora vê isso, né? Poxa, não consegui ser nomeado pelo juiz. Tudo bem, às vezes você vai falar assim, o juiz nenhum vai olhar talvez uma rede social e vai te encontrar ou vai te procurar por uma rede social. Mas um advogado de uma causa grande procura e fala assim, pô, peraí, vamos achar uma conta dessa pessoa aqui, eu quero que esse cara trabalhe comigo como um perito assistente. Porque tem essas três figuras, né? O perito do juízo, o assistente técnico do autor e do réu. Então, de repente, assim, poxa, eu não fui o assistente, eu não sou o perito do juízo, mas eu sou perito também, nomeado pela parte, contratado pela parte para ajudar em relação ao que ele precisa comprovar ou avaliar do trabalho do perito do juízo, né? Então, essas são ferramentas que eu acho que hoje está bem mais fácil de se iniciar. Quantidade de livros, cursos específicos, informação que você tem na internet e tudo. Artigos científicos publicados em muitos congressos e tudo. Então a gente tem muita informação hoje em dia interessante. Sim. As iniciantes, e uma coisa que a gente precisa entender em perícia é que você fala assim, olha, até perícia gratuita você vai fazer. Em algum momento na vida tem um juiz que vai te pedir, olha, a pessoa aqui é carente, ela não tem condição de pagar honorários, nomeia o perito e pergunto a ele se ele aceita fazer esse trabalho aqui em gratuidade. E você tem que entender que isso faz parte, pelo menos nós aqui trabalhamos dessa forma, que a gente chama de cota social. Você fala assim, olha, você tem que ajudar pessoas. Tem gente que não tem condição ali, então assim, uma quantidade X de processos por mês você faz de forma gratuita para ajudar pessoas que não podem pagar. Isso é uma visão social nossa, não estou dizendo que todo mundo tem a obrigação de fazer isso. Nós entendemos que é bom, que é importante você fazer isso e tudo, porque na vida a gente trabalha muito por dinheiro, mas tem algum momento que você tem que entender assim, poxa, eu tenho que fazer também por pessoas que não podem. E né, no início da sua carreira você não estava ganhava tanto assim, enfim e tudo, então você sabe o que é estar numa situação não tão favorável assim e tudo. Eu acho que isso faz parte de qualquer empresa
e um perito não deixa de ser, de certa forma, algum tipo de empresário, tem que entender isso. Tem perícias que são complexas que você vai falar assim, olha, por mais, né, que eu me prontifique, ajudar o juiz de vez em quando e aceitar um trabalho sem remuneração, esse aqui é extremamente complexo, eu não vou assumir o tamanho dessa responsabilidade, colocar todo o meu tempo à minha disposição para fazer um trabalho tão grande, tão complexo, para não receber nada. Então tem casos que você avaria uma situação ou outra. Esse é um ponto. Em segundo lugar, fui nomeado, ofereço minha proposta de honorários. As partes discutem, aceitam ou não aceitam, enfim, pedem uma redução, enfim, tudo você negocia ali, se você vai reduzir ou não os honorários. Olha, não, o meu patamar é esse aqui, aceita essa redução, que me pediram de 5%, 10% do valor que eu pedi originalmente. As partes vêm, impugnam a sua proposta e falam assim, não, eu quero um valor muito menor do que isso, metade do que isso que o perito quer. Então esse eu prefiro não fazer. Então isso vai de cada perito, porque você vai analisar o seguinte, tem despesas que são envolvidas naquilo ali, deslocamento que você vai envolver em relação àquilo ali, tempo de trabalho e conhecimento do perito, né? Você está com uma responsabilidade, você vai produzir uma prova pericial para resolver um processo. Você imagina um processo, já aconteceu situações assim comigo, de que às vezes a discussão, no caso, envolvia milhões. E os advogados das partes estavam reclamando do valor dos honorários, que não eram extremamente altos, eram condizentes com a responsabilidade e com a complexidade do trabalho. Mas a contraproposta deles era uma coisa, era vergonhosa. Eu falei, desculpa, mas não vou nem oferecer uma contraproposta em relação a isso. Já pedi escusa, eu falei, olha, dada essa situação, por esses valores, eu prefiro não aceitar um encargo, porque você fala, olha, você vai envolver uma situação que tem, né, milhões que estão sendo envolvidos, complexa, responsabilidade, tempo de trabalho, e as pessoas estão discutindo isso e não entendem que o perito tem que ser um bom perito para resolver a situação, então resolve de outra forma, nomeia uma outra pessoa aí que não tenha tanto conhecimento, e a consequência, às vezes, o barato sai caro, né? O erro daquela apuração ali, se você está discutindo milhões, você vai ganhar alguns milhares, poderia ganhar milhões, porque às vezes acontece algum erro, um equívoco, né, um mau trabalho do perito que não resolve aquilo. Ao ser nomeado, você pede o depósito prévio do valor que você vai cobrar, então pede para que as partes depositem em si juiz, elas vão depositar numa conta judicial, e aquele dinheiro vai ficar lá. Você pode pedir 50% de adiantamento daquele valor, dizer assim, olha, poxa, eu não posso trabalhar de graça, eu preciso pagar meus custos, etc, e tudo mais, então eu quero pelo menos metade do valor total que eu tenho a receber antecipado, quando eu iniciar o trabalho, e muitas vezes é deferido, normalmente não tem nenhum tipo de dificuldade quanto a isso. Você desenvolve, entrega o laudo pericial, abre esse prazo às partes para elas se manifestarem sobre o laudo, e aí pedindo para você esclarecer um ponto, criticar o laudo pericial, faz parte, assim mesmo que funciona. E aí você chama o que a gente chama de prestar os esclarecimentos. Prestou esclarecimento, não tem nenhum pedido adicional de esclarecimento, o primeiro foi o único esclarecimento que teve, o juiz vai e libera a segunda parte dos honorários para você. Isso depende da vara, do andamento, da velocidade da vara. Às vezes pode ser que uma vara seja muito cheia em termos de processo, isso demore meses. Pode ser que demore talvez até um ano, né? Não é muito normal não, mas entre 3 e 6 meses, 8 meses é muito comum. Justiça do Trabalho tem um ritmo, uma velocidade, Tribunal de Justiça do DF é outra situação, Tribunal Federal é bem mais lento, é bem mais demorado e tudo. Então isso vai de tribunal a tribunal, vai de cada vara que você tem na situação ali para ser mais rápido ou para ser mais devagar. Mas tudo também é relacionamento, né? Poxa, olha, peguei o laudo já tem tantos dias, será que conversa com o assistente do juiz, né, com o diretor de secretaria, poxa, esse juiz pode despachar para mim lá, para liberar meus honorários e tudo. Então isso vai muito da forma como você vai levar também, mas você não sabe, não consigo dizer assim, vou fazer o trabalho hoje, dentro de 45 dias eu vou receber, então como vai demorar mais, não quero. Porque você simplesmente não tem como saber qual o tempo que vai demorar para você receber. Bom, algumas coisas são muito importantes mesmo. A primeira coisa vai de algumas habilidades que você já tem e que se você não tem, você precisa superar ou buscar, né? Alguns conhecimentos e algumas habilidades. Então, por exemplo, a primeira coisa, para quem quer ser perito, se você não gosta de direito, é difícil você querer ser perito, porque o seu ambiente é um ambiente jurídico, queira ou não, participar de audiência, de processo, enfim. Tudo. Então, a primeira coisa se você não gosta da área de direito, talvez repense a opção de querer ser perito. Essa é uma das coisas importantes, muito importante. Organização é muito importante. Então, eu estou lendo um processo, 3.000 páginas,
daqui a pouco eu esqueço tudo que eu li anteriormente. Então eu estou lendo uma informação relevante, eu estou lendo o processo e fazendo um resumo do processo ao mesmo tempo. Porque depois eu vou buscar aquela informação e saber a página que ela estava, para eu voltar lá quando for necessário. Conhecimento de matemática financeira, muito importante. Existem muitos e muitos processos que vão envolver sempre atualização monetária, vão envolver cálculo de juros, de multa, honorários. Então essas situações, transformação de moeda, de cruzeiro para real, de cruzeiro novo para cruzado, que depois muda para cruzeiro real, que depois muda para real, o RV. Então essas questões todas voltadas à atualização monetária, transformação de moedas, são conhecimentos muito necessários que a gente sempre vai precisar. Um outro ponto que eu acho que é bem importante é você trabalhar de forma sistêmica, né? Você saber controlar tempo, organizar suas informações, saber redigir um bom texto. Isso é muito importante, porque network é muito importante. Conhecer as pessoas certas, conhecer advogados, conhecer juízes, conhecer outros peritos, né? São coisas que são importantes. Eu tenho que ser conhecido pelas pessoas, eu tenho que aparecer nos lugares estratégicos, eu tenho que fazer, de alguma forma, ser conhecido por alguma coisa que eu saiba fazer. Isso, acho que são elementos bem importantes numa carreira de perito. Algumas coisas a gente precisa também entender, a forma como a gente se porta, a forma como a gente fala é muito importante. Um curso de oratória, de repente, é interessante, o perito ele pode ser nomeado para ir em uma audiência, para prestar esclarecimentos em juízo, então você tem que ter uma capacidade de oralidade boa para você explicar o seu laudo ali ou determinados pontos. Vestimenta é muito importante. Os alunos falam assim, o professor é aquele cara que sempre dá aula de terno e que parece o Fábio Porchat. As pessoas falam que eu pareço com ele. E por fim, não ter medo de desafio, porque você nunca vai estar numa posição confortável. O perito nunca está numa situação fácil. Para quem está se formando, ou talvez quem não está se formando ainda, mas está fazendo o curso, entenda que tudo aquilo que parece que é muito teórico na faculdade vai fazer uma diferença enorme para a gente. Quando eu estava na faculdade, eu procurava sempre ir ao máximo, do máximo de conhecimento que eu podia obter nas disciplinas. Então, quando eu ia fazer uma matéria de economia, por mais que eu fizesse contábeis, eu ia fazendo concurso de economia. Quando eu tinha as matérias de direito, eu tentava fazer com as turmas de direito. Quando eu tinha as matérias de, enfim, aí cada uma delas eu tinha, as matérias de administração, eu ia fazer concurso de administração. Porque eu sabia que o ritmo como aquilo ali seria levado e a profundidade seria maior no curso específico do que no meu, que era uma matéria que eu tenho, mas não é exatamente do meu curso. Não estou dizendo que todos tenham que fazer isso, estou dizendo que foi uma das estratégias que eu utilizei para eu aprender mais sobre determinadas coisas, além do que só contabilidade mesmo. Isso me fez ter um conhecimento de matemática financeira maior e entender o que aquilo ali era muito importante para mim futuramente. Legislação trabalhista, né? Eu trabalho também na Justiça do Trabalho. Nossa, quanta matéria de direito que a gente vê assim, direito trabalhista, caramba, que negócio chato. Era fundamental, me ajudou demais na área trabalhista, porque perícia trabalhista é direito trabalhista, né? Você tem que entender exatamente como é que tudo aquilo ali funciona para você conseguir apurar os cálculos de liquidação, enfim, tudo. Então, assim, entenda que tudo aquilo que você faz na faculdade, talvez você fale assim, será que eu vou usar isso um dia para alguma coisa? Provavelmente vai. Em perícia, muito provavelmente você vai. Por mais que você ache que não. Porque em algum momento lá vai ter cálculo financeiro, vai ter cálculo trabalhista, vai ter situações que envolvem tributação, vai ter liquidação de, você não tem, em dissolução de sociedade, direito societário, que você estuda na faculdade também, enfim, tudo. Então tudo isso é muito importante pra gente. Tudo que a gente estuda em algum momento pode ser que você se depare com aquela situação estatística. Nossa, a gente usa muito estatística em perícias, né? Nossa, é fundamental, né? A perícia, hoje, ela tem uma contribuição gigantesca. Eu não quero ser partidário, nem estou tomando nenhum tipo de posição com o que eu vou falar aqui, mas é um fato, né? Muito do que a gente tem visto da recuperação de desvios, né, de recurso público e de corrupção que a gente viu, se deve ao que as pessoas conhecem muito como a força da operação, desculpa, com a força-tarefa da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não é só perícia, na verdade, mas eu diria para vocês que 70% talvez por cento da Operação Lava Jato tudo era perícia, no final das contas. Tudo aquilo que a gente vê em termos de apuração de corrupções, de desvio de verbas e licitações fraudadas e empresas públicas que financiavam determinadas situações que não eram para ser,
só foram possíveis ser resolvidas porque existia perícia envolvida ali. O Departamento de Polícia, de Perícia Criminal, de Perícia em Crimes Financeiros da Polícia Federal, fez um trabalho extraordinário. E aí você apresenta laudos ali que concluem e tem elementos que provam aquela situação. Que naturalmente, quando as partes ali estão discutindo, quem está defendendo um lado ou quem está defendendo o outro vai tentar, por argumentação jurídica e provas que tem, concluírem ou tentarem convencer o juiz que estão com a razão ou não. Mas somente um especialista em finanças, um perito, que é um especialista do especialista, que vai ter um olhar clínico sobre uma determinada situação, consegue enxergar de uma forma mais concreta isso. Você encontra hoje na internet alguns laudos, nem todos, mas alguns laudos da Polícia Federal sobre a Operação Lava Jato, sobre fases da Operação Lava Jato, e você vê ali claramente as conclusões, né, as provas que foram construídas ou que foram conseguidas se apurar baseado com a técnica pericial, e aí se conclui que aquilo ali é um fato. Então, se você for pensar, no mínimo, para todos nós, para a cidadão, para o país como um todo, a perícia tem uma contribuição ímpar. Se a gente for sair, né, de uma situação maior, gigantesca, como a Operação Lava Jato, outras coisas aí, públicas, e formos para o universo mais das pessoas, né, da sociedade como forma geral, a contribuição é enorme, né? Porque, assim, quantas pessoas já não tiveram que ir à justiça para discutir dívidas? Quantas pessoas não vão à justiça para discutir dissolução de sociedade e apuração de patrimônio? Quantas pessoas não vão à justiça, às vezes, prejudicados pela empresa onde trabalham buscando seus direitos? Quantas empresas, às vezes, não estão se defendendo de trabalhadores que dizem que foram prejudicados pela empresa e não prejudicaram o trabalhador? A gente tem que entender o outro lado, e existe muito também o outro lado e tudo. E muitas vezes essa situação é sempre a mesma, desde quando a gente pensa em universos gigantescos, como a Operação Lava Jato, quando você pensa em coisas menores, como de repente, sei lá, um processo trabalhista, um processo de dívida, de operação de dívida, o fato é que você fala assim, olha, somente um perito especialista é a pessoa que tem capacidade de enxergar e provar que aquilo ali aconteceu, ou que não aconteceu, ou que o valor não é tão grande quanto uma pessoa se apresentava. E ali você resolve um processo sendo mais justo. Não estou dizendo que nós somos mais justos do que os juízes. Eu estou dizendo que a nossa contribuição é de trazer uma prova que um juiz necessita para poder julgar um processo e que não existem. E que às vezes tem um processo que dura 20 anos. Durante 20 anos, eu já fiz um processo que tem mais de 20 anos sendo discutido em juízo. Que durante 20 anos as pessoas estão discutindo, que as pessoas estão colocando teses, que as pessoas estão acrescentando documentos, que as pessoas estão tentando convencer o juiz de que, olha, eu tenho a razão. E o juiz chega num ponto que ele fala assim, olha, as partes têm mais alguma prova a apresentar, não tendo, defiro a produção da prova pericial, ou por ele mesmo, porque ele quer que tenha, porque ele não se sente confortável, por pedido de uma das partes. E aí, quando sai o laudo pericial, não que o juiz tenha que julgar exatamente igual ao laudo, ou que ele tenha que ter uma conclusão que seja a conclusão do perito, mas não faz muito sentido, principalmente quando o trabalho é bem feito, sendo nomeado um perito, o juiz dá uma decisão diferente do que o laudo conclui, né? Ou ele determina, ou apura, ou apresenta. Normalmente são colidentes as duas coisas. Então, quando o perito termina, o juiz fala assim, opa, agora tem um conforto de tudo aquilo que eu não consigo enxergar, porque não sou contador, não consigo entender esses patrimônios, essas informações que aqui estão. Eu tenho um especialista que é o cara que sabe fazer isso aqui, e esse cara trouxe essa informação para mim. E aí ele se sente confortável e fala assim, agora eu posso julgar, porque o laudo pericial é uma prova no processo. Então não é baseado na opinião do perito, é baseado em todo o conjunto de informações e baseado em uma nova prova que esclareceu tudo aquilo que todas as outras provas e todas as teses jurídicas colocadas não eram suficientes para que eu conseguisse tomar a minha decisão. Então a contribuição da perícia para a sociedade de uma forma geral, acho que ela é imensurável, pode-se dizer, para os trabalhadores na justiça do trabalho, para o poder público nas questões tributárias, para a sociedade civil de uma forma geral, entre os problemas que existem de dívidas, de inconveniência em relação às situações financeiras ou patrimoniais, ou até em âmbito público, quando a gente está vendo aí essas situações todas serem esclarecidas, de questões de desvios de recurso público, enfim, tudo.